Famoso jejum intermitente. Você sabe do que se trata? Para que serve e, mais do que isso, para quem serve? Se você também tem dúvida em como utilizar o jejum intermitente, como é que ele funciona e se é para você, fica comigo que esse vídeo pode ser para você. Então vamos lá, vamos tentar dividir esse vídeo aqui em duas partes, entender basicamente como é que funciona o jejum e o que seria o jejum, fisiologicamente falando. Depois a gente fala um pouquinho de para que serve, quem poderia ou deveria utilizar, e também vamos falar um pouquinho aí sobre as restrições e alguns mitos aí, né? Porque eu vejo muita gente colocando tudo na mão do jejum intermitente. Eu emagreci fazendo jejum intermitente, então eu vou continuar fazendo, é muito melhor essa estratégia. Será que é muito melhor mesmo? Você emagreceu, eu acredito nisso, mas é sustentável, não é? Vamos tentar elaborar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso para que fique mais claro aí e não tirar esse mito, quebrar esse mito de que o jejum intermitente é muito mais poderoso do que as pessoas acreditam e talvez você consiga alcançar aí os mesmos resultados sem utilizar somente dessa estratégia. Então vamos lá, o que é o jejum intermitente? Você está ali num período longo de jejum, que na maioria das vezes compreende mais de 8, 9, 10 horas de jejum, tá? Porque quando você está ali sem comer durante 4, 5 horas, não vai se caracterizar o jejum, você ainda tem um glicogênio ali disponível da última refeição, então a gente está falando aqui num intervalo mínimo de 9, 10 horas, ou seja, é um indivíduo ali que jantou às 9, 10 da noite, né? Vai dormir, não comeu nada ali entre 11 horas e meia-noite, dormiu, acordou umas 6, 7 horas e aí ele vai fazer a prática dele de exercício, porque aqui também a gente também tem que colocar isso, tá? Tem pessoas que fazem o jejum intermitente e aí elas vão para a sessão de treino às 7 ou 8 da manhã, seja de treino com levantamento de peso, pensando em hipertrofia, ou seja, um treino somente cardiovascular, ou algumas pessoas fazem o jejum intermitente somente para ficar com essa janela, né, de jejum até completar aí 10 horas, 12 horas, 14 horas. Algumas pessoas realizam o jejum intermitente até mesmo de 16 horas. A gente vai tentar focar um pouquinho aqui mais em treinamento, entender as diferenças e para quem serve, tá? Então a gente não vai focar tanto aqui nesse indivíduo que faz o jejum e aí a partir ali do meio-dia, ou a partir das 10 da manhã, ele volta a ingerir algum tipo de alimento. Então esse indivíduo fez um jejum prolongado ali, que bateu, vamos colocar aqui 10 horas, tá? Então ele comeu às 10 da noite, 11, 12, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 horas de jejum, às 8 ele vai começar a sessão dele de treino. E aí aqui cabe o nosso primeiro questionamento. Essa sessão de treino, ela é com qual objetivo? É emagrecimento? É hipertrofia? Qual é o grau de condicionamento físico desse indivíduo? Como é que esse indivíduo se comporta com níveis baixos de insulina no corpo? Como é que esse indivíduo se comporta com níveis altos de insulina no corpo em relação à condição física para realizar um treinamento bom? O objetivo dele é hipertrofia, mas é o quão intenso ele treina, em que fase de treino, do treino ele está. Ele precisa de muita energia rápida. Então assim, aqui já começam vários questionamentos se vale a pena para esse indivíduo realizar o jejum intermitente. Vamos trazer aqui o nosso primeiro exemplo. Então esse indivíduo acordou ali às 7 da manhã, vai começar a sessão dele de treino 15 para as 8, se trocou ali, tomou um banho, se arrumou e foi para a academia, e aí ele vai começar a levantar peso ali às 8. O treino dele, quão intenso é e como é que ele dá essa resposta de sinalização em relação à insulina para manter a intensidade do treino alto? Vale a pena para esse indivíduo que faz um treino de 40, 45 minutos de musculação com cargas altíssimas, intensidade alta, trabalhar sem a presença de carboidrato, principalmente pré-treino? Qual é o custo-benefício dessa ação? Está valendo a pena? Ele consegue manter a intensidade alta? A gente sabe que tem indivíduos que conseguem
mas geralmente são indivíduos de alta performance, tá? E aqui a gente está pensando, focando em pessoas normais, tá? A gente não está pensando em atletas, tá? O vídeo é pensando em você, Hellis Mortal, beleza? Você consegue manter a intensidade alta do treino? Como é que fica seu humor pré-treino e pós-treino? Então assim, aqui o primeiro questionamento, vale a pena? Será que você não conseguiria entregar mais, treinar de maneira mais intensa, pensando em hipertrofia, se você não tivesse feito jejum intermitente, tivesse colocado uma carga ali de carboidrato, né, no mínimo média pré-treino, e fosse alcançar os mesmos resultados ou até resultados melhores ingerindo carboidrato antes do treino? Primeiro questionamento. Segundo ponto, vamos parar, galera, de pensar que pico de insulina é vilão, porque de um tempo pra cá a gente tem muito vídeo, né, na internet, a gente tem bastante gente falando sobre isso, e aí acabou criando-se uma distorção, tá? Qual é essa distorção? Que quanto mais a gente evitar os picos de insulina durante o dia, mais vai favorecer a queima de gordura durante o dia. Isso faz algum sentido? Faz. Porque a gente já sabe que, né, que sem a presença de insulina a gente consegue oxidar mais gordura durante o dia. Mas galera, eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, eu quero fazer um pouquinho, um pouco mais voltado para a área de nutrição. Parem de se preocupar tanto com o pico de insulina e comecem a se preocupar um pouquinho mais com o balanço energético, com o balanço calórico diário, com o balanço energético e calórico semanal, com balanço energético e calórico mensal, porque é isso que vai te trazer o resultado. É o déficit calórico ou o superávit calórico. Então, se você está querendo perder peso, não vai ser o pico de insulina que vai te atrapalhar, tá? E sim você, semanalmente, 2 a 3 dias na semana, está ingerindo mais do que você deveria, você não está ficando em déficit calórico, tá? Então, isso é muito mais preocupante do que gerar picos de insulina ao longo do dia. Não vai ser aquela bolachinha, aquele cookies com doce de leite pequenininho que você está comendo depois do almoço que vai estragar o seu processo de emagrecimento. Esquece isso, tá? Então, esse é um outro ponto. Desmistificando o pico de insulina, vamos pensar um pouquinho mais em balanço calórico, déficit calórico, que é isso que vai te emagrecer de fato. Tá? Voltando para o jejum intermitente. Agora a gente pensa naquela pessoa que está em processo de emagrecimento, que tem um foco um pouco maior ali nos treinos cardiovasculares, e aí isso é muito comum, as pessoas utilizam muito o jejum intermitente, principalmente para fazer cardio. E aí aqui eu vou trazer 2 críticas. 2 críticas não, 2 levantamentos, para você refletir aí com o seu treinador, ou consigo mesmo, consigo mesma, e entender se está valendo a pena. Qual é a intensidade que você vem fazendo o cardio? É um cardio que você tem que ficar com 60% da frequência cardíaca máxima, 70%, 75%. Para pessoas ali que estão buscando emagrecimento, a gente já sabe que elas têm que ficar aí com no mínimo 70% da frequência cardíaca máxima. Se você está fazendo um cardio ali isso é moderado, tá, gente? 60%, 70% vai ser um cardio moderado, tá? Se você está fazendo ali 30, 40 minutos pela manhã em jejum, você consegue manter uma boa condição física para fazer esse cardio 2 ou 3 vezes na semana? E outra, você consegue manter uma condição mental boa? Aquilo ali está sendo prazeroso para você? Eu sei que o resultado é importante, mas o fato da atividade física ser prazerosa, né, também é muito importante, porque é isso que vai te trazer consistência para continuar treinando, tá? Ou seja, então aqui 2 pontos. Consigo manter uma qualidade durante o meu cardio, respeitando a zona de frequência cardíaca que o meu professor me pediu, estando em jejum, ou seja, provavelmente você está se sentindo fraca, porque você ainda não passou aquele período de adaptação, né, igual atletas que conseguem treinar em jejum. Então, consigo ou não manter uma qualidade boa física e mental para executar o cardio na frequência certa. E aqui o outro ponto que eu acho bem importante, principalmente para quem está buscando emagrecimento. O jejum intermitente, ele é só uma das estratégias que você pode utilizar. Ele é uma das estratégias. Será que nesse momento do treino, do seu planejamento e principalmente da sua condição física, é o momento de você utilizar essa carta, de começar a utilizar o jejum intermitente 2, 3, 4 vezes por semana quando você está realizando o seu cardio?
para mim, Guilherme, eu não gosto de trabalhar com essa condição com os meus alunos. Porque a depender do tempo que você está utilizando, quando você está utilizando, você está queimando uma carta na manga, você teria uma carta ali na manga para utilizar num futuro próximo, muito antes. E aí quando chegar esse momento, que é aquele momento que o aluno não consegue mais perder peso, não está mais conseguindo baixar percentual de gordura, ele evoluiu muito, né? Mas chegou um momento que estagnou, você não tem mais essa carta na manga. Você já adaptou seu metabolismo, você já usou muito jejum intermitente antes da hora, seu corpo já está adaptado a guardar reservas durante o treino, tá? E aí você perdeu essa carta na manga. Então eu acho esse último comentário aqui eu acho bem importante. Veja se é o momento certo para usar o jejum intermitente, principalmente qual frequência que você vem utilizando, tá? Tentar fugir de um jejum intermitente de mais de 3, 4 vezes na semana, principalmente atrelado, associado ao treino, para quando você realmente precisar dele lá na frente, para melhorar sua condição, para perder aquela última gordurinha, você ainda ter essa carta na manga, sem o seu corpo já ter feito uma adaptação metabólica, e aí, mesmo com jejum intermitente, fica mais difícil perder aquela gordura, tá? Então é isso, pessoal. Desmistifica esse mito do pico de insulina, tá? Vamos pensar mais em controle calórico diário, semanal e mensal, tá? Manter esse balanço bacana, porque é o déficit calórico que vai te emagrecer. E para você que está pensando em hipertrofia, tá valendo a pena fazer jejum intermitente? Porque eu penso em hipertrofia, mas eu quero perder gordura também, então eu treino musculação em jejum. Se você treina uma intensidade boa, e aí eu preciso entender o que é uma intensidade boa, porque talvez você pense que esteja treinando numa intensidade alta e não está muito longe disso, está valendo a pena esse custo-benefício de ficar em jejum. Beleza? Bom, então é isso, espero ter ajudado. Escreve aqui embaixo se você tem alguma dúvida em relação a jejum intermitente, em relação aos treinos, aos seus resultados. Não esquece de curtir o vídeo, manda para algum amigo seu aí que está treinando em jejum e acaba treinando numa intensidade muito abaixo do que deveria, principalmente as pessoas que fazem cardio. E é isso, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.